E aí pessoal, mais um dia aqui com vocês, hoje dando sequência aqui nas instruções do próprio Salomão, na interpretação. Hoje é o capítulo 24, fazendo correspondência ao dia 24. E lembrando que do 22 ao 24, nós temos aqui 30 máximas deixadas como instrução, como conselhos pelo próprio Salomão para pessoas de baixa relevância que se relacionam com pessoas de alta relevância. Ou seja, essa pessoa de alta relevância normalmente é uma pessoa de poder, é uma pessoa de influência. E é claro que a pessoa de poder, ela pensa, ela sente, ela age de uma forma completamente diferente da pessoa de baixa relevância. E não que um seja melhor que o outro, mas existe aqui um conflito no modo de pensar, de agir. E aí onde acontece o que? Os problemas de relacionamento. Então você, de baixa relevância, que deseja compreender uma pessoa de alta relevância, aqui você consegue isso. Você que provavelmente busca uma ascensão profissional, seja lá qual for a sua arte, você pode aprender aqui a como se relacionar com essas pessoas, a fazer a sua lição de casa para que você também atinja uma alta relevância. Percebe? Então essa é a mágica dessas 30 máximas. E aqui tem instruções extremamente edificantes. Você que talvez tenha um empreendimento, aqui você pode aprender a potencializar isso através da relevância, certo? Então vamos lá. No versículo 1 já começa de forma extremamente rica. Não tenha inveja dos maus e nem deseje viver como eles, porque o coração deles trama a violência e os seus lábios só falam maldade. Então, qual que é a mensagem aqui? Alguns dias atrás eu ouvi na verdade de um dos meus mentores, Pablo Marçal, ele falar assim: o amor está em guerra. E eu fiquei meditando, refletindo a respeito disso e como fez sentido essa mensagem. Por quê? Porque hoje, pessoal, levantam-se pessoas para vender uma ideia de que a família é algo ruim, e isso de forma inconsciente. Existem pessoas que se levantam para falar, por exemplo, que ter um filho hoje não é uma boa ideia. E tem pessoas insensatas que não têm um filtro para discernir, que acabam comprando essa ideia. Percebe? No próprio conceito aqui de Provérbios, se a gente buscar lá no hebraico também, a pessoa produtiva, consequentemente, ela é rica. E rica não só aqui, financeira, é no projeto dela. Então o que ela projeta, ela consegue ter prosperidade, ela alcança resultado positivo. E o pobre, no hebraico, é a pessoa preguiçosa, improdutiva. E sabe o que acontece? Uma ficha que me caiu essa semana. Existem pessoas malvadas, perversas. Por exemplo, o próprio Salomão, ele fala aqui do perverso, que é a pessoa que maquina, que pensa e age com maldade, que alimenta o mal. Então essa pessoa, ela também pode ser produtiva. Então percebe? Então ela é rica no resultado dela. E é isso que está acontecendo. O amor, ele está em guerra. Lembre-se que o final da Bíblia termina com a guerra. Será que essa guerra ela já não começou? Porque hoje a guerra não é como antigamente, espada, arma, fogo, etc. É aqui, na mente, e é aqui, no coração. Então o que acontece? Nós precisamos assumir posições hoje. A internet, ela está aí, é um mecanismo de levar informação, só que infelizmente tem muitas pessoas malvadas, perversas, que estão produzindo, ou seja, influenciando negativamente, plantando a maldade. Pessoas insensatas ou ignorantes estão comprando essas ideias. Por exemplo, tem pessoas que vão vender a ideia de que é legal, é bacana ficar doidão usando uma droga, uma pílula, sei lá, para ter mais diversão em uma balada. E muitos tolos vão lá e compram essa ideia. Percebe? Então, eis a questão: o amor está em guerra. E quem tem sido você nessa guerra? Você tem sido um telespectador, somente assistindo, somente se abastecendo dessas influências negativas? Ou será que você está servindo de algum modo a humanidade? E perceba, é fugaz e é frustrante querer mudar o mundo. Mas quem que você pode mudar? Olha só, você.
Coloca o dedo assim, ó. Se você se transformar, e aí tá aqui um exemplo perfeito, o livro de Provérbios. Você adquire competência, habilidade, valores, princípios, ética, e tudo isso te retém num caminho bom. E você acaba sendo uma luz, você acaba plantando sementes boas. Percebe? Se a gente... Deixa eu beber uma água aqui que minha garganta tá seca. Se a gente deixar apenas para as pessoas malvadas e produtivas terem resultados nesse sentido, o mundo ele vai caminhar para a ruína. As pessoas vão caminhar para a ruína. Então perceba, é chegada a hora de tomar uma iniciativa. Então transforme a si próprio. Pense, sinta coisas boas e é natural. Você vai começar a agir em outras direções. Você vai começar a selecionar companhias. Você vai começar a bloquear influências negativas. Por exemplo, tem pessoas que compram a ideia de um jornal que é tradicional. Qual que é a ideia que vende mais? É o terror, é o sangue. E aí tem pessoas que, pelo fato de com frequência se alimentarem daquilo, estarem sendo bombardeadas consciente e inconscientemente, elas acreditam que sair na rua, a probabilidade é muito grande de ser roubada, de ser assassinada, enfim, uma série de questões que, assim, se a gente for pela matemática, a probabilidade é menor. Quantas vezes você vai na padaria, vai no mercado, vai em algum lugar e proporcionalmente você é roubado, você é assaltado, você é estrupado ou isso ou aquilo? Então, proporcionalmente, pela lógica, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Mas o jornal ele está sempre vendendo essa ideia de maldade, de terror, de sangue. Então, pessoas compram isso. Perceba que inconscientemente a mensagem ela fica enraizada em você. Se você estudar um pouquinho de psicologia, você vai perceber que 95% da nossa capacidade cerebral é inconsciente, é aquilo que você não sabe. Então você vê, você ouve e você sente. Você está ouvindo lá o jornal, notícias ruins, aí você começa a sentir sentimento de angústia, uma série de coisas negativas. Daqui a pouco você está pensando, sentindo, agindo, e isso atrai coisas negativas para a sua vida, percebe? Então, chegou a hora de pessoas do coração bom, íntegro, justo, assumir um papel. Primeiro, se transmutar a si próprio para então começar a plantar novas sementes aí. Essa é a ideia, esse é o plano. E pessoal, rapidamente aqui, ó, hoje eu estou captando o áudio pelo meu headset para ver se a qualidade do áudio fica melhor. Então, se você puder me ajudar e colocar aí um comentário dizendo se tá bom ou ruim, se melhorou, ficou pior, aí para os próximos vídeos eu vou conseguir me programar melhor, beleza? Aproveita e dá o joinha também. Então vamos lá, ó. Versículo 3, olha que interessante. Com a sabedoria se constrói a casa e com a prudência ela se firma. Então, com a sabedoria você constrói, edifica, constrói sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos. Mas é somente com a prudência que você firma isso. Por quê? Constantemente você é bombardeado de influências negativas. Pessoas que vendem ideias que levam para a ruína. Só que para isso elas vão utilizar do convencimento, da palavra tentadora. Vender uma ideia que é ilusão. E aí você vai lá inconscientemente e compra isso. Então, às vezes você constrói, mas simplesmente se você não tiver prudência, que é a capacidade de discernir, tomar uma decisão mais assertiva, você perde. Então a sabedoria constrói, a prudência firma. Pega esse código porque isso é poderoso. Pelo conhecimento, os quartos ficam cheios de bens preciosos e agradáveis. Então acabei de falar que a sabedoria constrói, a prudência firma. E a pessoa que já acessou a sabedoria e tem esse discernimento, ela sabe que o bem mais precioso não é o dinheiro, não é o ouro, não é a prata, é o relacionamento humano, é o conhecimento. Então a casa dela é cheia de coisas que arremetem simbolicamente. Um livro, por exemplo, ele é muito mais precioso que o próprio dinheiro. O conhecimento é a base de tudo. O conhecimento ele liberta. Lembra do que Jesus falou? Conheça a verdade vos libertará. Isso é uma mensagem poderosa. Então não fique você
exaltando o dinheiro, a riqueza financeira. Cuida primeiro do que é espiritual, o resto é crescimento. Então vamos lá, ó. É melhor ser sábio que ser forte, e conhecimento vale mais do que a força. Olha que interessante aqui a mensagem. Então, mais vale você usar a inteligência, os seus sentimentos, do que a força. Vamos pegar um exemplo clássico, um desentendimento, às vezes no trânsito, que é mais comum. Aí a pessoa vai lá e exalta o que? A fúria, a raiva, o desentendimento. Agora, se um dos dois tiverem a sabedoria, o que ele vai fazer? Ele vai aplacar a ira, e tem um provérbio que fala assim: a palavra branda quebranta ossos. Então não adianta você querer usar a força e partir para a porrada, porque isso vai gerar um problema, vai agravar ainda mais essa situação, percebe? Então usar da inteligência vale mais do que a própria força, né? E eu poderia usar vários exemplos aqui, mas fica essa mensagem para não estender muito. É com estratagemas que se faz a guerra, e a vitória ela depende do número de conselheiros. Então vamos lá. Estratagemas é saber trilhar um caminho. Só que para trilhar um caminho, existe um conselheiro que já trilhou esse caminho, uma pessoa que já teve um resultado positivo nesse trajeto. Então se você quer, por exemplo, edificar a sua saúde, você vai se aconselhar de pessoas que tiveram resultados positivos com a saúde. Então essa pessoa já trilhou esse caminho. O exemplo aqui do livro de Provérbios, eu demorei de 3, 4 a 5 anos para compreender muita mensagem que hoje eu falo com clareza aqui para vocês. Então eu pego toda essa energia, todo esse tempo que eu já demandei nisso, e agora eu dou aqui, ó, em um vídeo para você em poucos minutos. Percebe? Isso é um conselho, isso é uma instrução. Então depende da forma como você recebe. Se faz sentido e você converte isso em comportamento, aí sim, aí a ideia valeu, ok? Então essa é a mensagem. Se aconselhar, criar planejamento, estratégias, e a guerra pode ser qualquer objetivo que você está buscando. Por exemplo, eu acabei de falar que o amor está em guerra. Então por que não usar do pensamento, do sentimento e não da força? Não partir para a ignorância, para o sentimento tóxico, mas para coisas edificantes. Para o tolo, a sabedoria é coisa inacessível, e no tribunal ele não abrirá a boca. Aqui também tem uma mensagem preciosa. Então eu já falei que a sabedoria é um acesso. Se a pessoa se diz sábia, sai fora porque é furada. Então é um acesso, e somente acessa quem tem um coração justo e se alimenta constantemente de coisas boas. Então, para o tolo, como ele se alimenta de coisas ruins, ela se torna inacessível. Então logo ele não consegue construir grandes coisas. Percebe? E aí vamos lá. Ó. Quem planeja o mal será chamado de intrigante. O propósito do tolo é o pecado. Então poderia dizer assim também. Ó. O propósito do tolo é errar o alvo. E o zombador é detestado pelos homens. Então planejar. Eu tinha falado anteriormente que existem pessoas que planejam o mal e fazem, que tem ação, e lembra-se que a ação ela tem poder. Então esse poder ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, e tem pessoas que se levantam, pessoas de grande poder e de influência, para atingir outras pessoas, vendendo ideias totalmente involutivas e inconstrutivas. Então o propósito é errar o alvo dessa pessoa. E aí aquela questão que eu levantei, você vai ficar assistindo só de telespectador ou vai tomar uma iniciativa, uma posição? E eu não estou te convidando para partir para a guerra, mas de começar a plantar coisas boas, não deixar isso só na responsabilidade dos maus. Muito bem, se você fraqueja no dia da desgraça, sinal de que sua força é bem pequena. Tem outras versões que dizem assim: se você fraqueja no dia da crise, e a gente vive hoje uma das maiores crises da história proporcionada pela pandemia, então você prova que a sua força é pequena. Então percebe que na crise existe oportunidades. Por exemplo, enquanto tem uma pessoa com receio, por exemplo, de ir até uma padaria para comprar um pão, mas precisa comprar esse pão para se alimentar, eu vi pessoas vendendo de porta em porta pão,
Então percebe, enquanto um chora, o outro vende lenço. Porque em meio a uma crise, a oportunidade de negócio ela cresce. E somente quem tem a visão positiva e é produtivo que consegue sair ainda melhor de uma crise. Percebe? Por exemplo, tem um cara que financiou um carro, aí perdeu o emprego dele. Agora, esse carro, ele se tornou um problema, porque ele não tem como continuar pagando as prestações, ele perdeu o emprego, então ele vai priorizar outros custos. Então ele vai lá e se desfaz, ou seja, ele vende esse carro para uma outra pessoa. Só que uma pessoa que tem dinheiro e que não está sendo afetada pela crise, aquilo se torna um bom negócio, percebe? Então, mau negócio para a pessoa que vendeu, bom negócio para a pessoa que comprou. De repente, essa pessoa que comprou passou a crise, porque a crise ela é cíclica. Na história sempre é cíclico. Crise vai, crise vem. Agora esse carro, ele valorizou. Aí o cara vai lá e vende, às vezes com um lucro bem acima da média, percebe? Então, na crise, o dinheiro ele só muda de mão. A quantidade de dinheiro está aí, só está mudando de mão, saindo de quem não sabe administrar para quem sabe multiplicar. E lembre-se daquela passagem: quem não é fiel no pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Parábola dos talentos. E o talento é a sua arte, a sua profissão, aquilo que te sustenta, seja lá o que for. Então você precisa multiplicar os seus talentos, percebe? Muito bem. Liberte os condenados à morte e não abandone os que são arrastados ao suplício. Você pode dizer que não tem nada com isso, mas Deus ele pesa os corações e tomará conhecimento. Aquele que vigia sobre o conhecimento, sobre a sua própria vida, sabe de tudo e pagará cada um conforme as obras que tiver feito. Então, pessoal, aqui para resumir, a mensagem é longa, mas não adianta você ver uma injustiça e falar isso não é problema meu. Às vezes você pode de algum modo fazer algo que seja justo e positivo. É a guerra do amor que eu falei anteriormente. Então às vezes tem uma pessoa passando fome, tudo bem, ela não fez a lição de casa, mas e aí? Será que ela tem conhecimento, base, capacidade para isso? Ela simplesmente está precisando de uma ajuda e você vai fechar os olhos, vai falar isso não é problema meu? Não, se você hoje porventura e por capacidade própria não está passando necessidade, que tal você ajudar outras pessoas? É um convite que eu te faço, percebe? Então Deus ele pagará cada um conforme as obras. Então se você ignora, talvez em um momento que você precise você não terá. Então aí daí que vem um provento, mas Deus ele é justo, lembre-se disso. Meu filho, coma mel, porque ele faz bem. O favo de mel é gostoso na boca. Saiba que também a sabedoria é assim. Se você a encontrar, terá futuro e sua esperança não fracassará. Então olha que interessante. Eu demorei para entender esse versículo 13. Coma mel, porque ele faz bem. E aí tem uma outra parte que fala assim: se você comer muito, você vai ficar enjoado. Ainda não é aqui, tá? Porque quando você encontra algo que é agradável, pelo menos eu sou assim, eu caio de cabeça para aquilo. E eu começo a consumir muito aquilo. Eu começo a usar muito aquilo. E aí o que acontece? Se tiver em excesso, faz mal. Tudo que é excesso, lembra, é veneno. Escasso é veneno. Então a gente precisa criar uma harmonia e saber ponderar as questões. E saiba que a sabedoria ela é assim. Então se você encontrar, você terá um futuro. Você pode construir o alvo que você deseja atingir com a sabedoria. Mas lembre-se que é a prudência que firma quando você alcançar. Tá? Então você não fracassará se assim você usar, acessar a sabedoria. Não fique cercando a casa do justo, nem lhe destrua a morada, porque o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta, enquanto os ímpios se afundam na ruína. Perceba uma coisa aqui, pessoal: quando você é justo, você pode perder tudo que você tem, mas você tem a mente, o coração e a ação capaz de
trazer e talvez até multiplicar, ter além daquilo que você tinha anteriormente. Quantas pessoas de riqueza material perdem tudo e conseguem reconstruir? Por quê? Porque a riqueza é um estado, é um modo de sentir, de pensar e de agir, é claro. Agora, tem pessoas que recebem por herança um patrimônio ou ganham na Mega Sena, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso e pode pesquisar a respeito. A pessoa perde tudo porque ela não tem uma base, a prudência, lembra? A prudência ela firma, então ela não tem prudência, provavelmente ela não tem sabedoria e ela perde, aquilo lá vai se repelir dela, é natural isso. Não fique alegre quando seu inimigo cai, e não festeje quando ele tropeça. Deus pode ver isso, ficar irritado e desviar a ira contra você. Então, no primeiro passo aqui, no meu ponto de vista, não tenha inimigos. Ame ao próximo, ame a si próprio e ao próximo. Como é bom viver dessa maneira, sem peso na consciência. E segundo, não deseje o mal, independente de ser amigo ou não. Inimigo ou não. Então não deseje o mal, deseje o bem. Lembre-se que a gente está falando de alimento. Você se alimenta e promove alimento bom ou ruim? Porque essa é uma questão importante. Então, não se alegre, tá, com o tropeço, o erro, a falha de outras pessoas. Muito pelo contrário, aconselhe. Se você consegue ver o lado positivo das coisas, leve uma palavra de apoio. É o melhor que você pode fazer. Não fique irritado por causa dos maus e nem tenha inveja dos injustos. Então não fique irritado com pessoas que praticam a maldade. Lembra, quando alguém te der um tapa, você tem que dar outra face. Eu sei que isso não é uma tarefa simples, mas essa é a resposta do amor. O amor, a fé, a esperança pode reverter qualquer sentimento tóxico. Então essa é a parte que nos cabe, por mais desafiador que seja. Então não tenha inveja dos injustos, porque os injustos às vezes eles ostentam uma vida atrativa, mas que para construir essa vida foi feita na base da mentira, da própria injustiça ao próximo. Então não tenha inveja disso, muito pelo contrário, construa a sua própria vida sem tirar referência na vida do injusto. Porque o mal não tem futuro e a lâmpada dos injustos se apagará. Então, no meu ponto de vista, já falei isso outras vezes, mas você é corpo, você é alma e você é espírito. O seu corpo está ligado com o seu cérebro que quer somente o conforto, quer te manter quietinho, às vezes dormindo um pouquinho mais e outras coisas confortáveis. Agora, a alma, ela tem que tomar governo sobre o corpo. Então ela tem que pegar a direção, que é a lâmpada do espírito. Então o espírito é a centelha divina dentro de nós, que conecta com outra luz, que é o Espírito Santo. Então se você não é justo, você não tem essa conexão. Então a sua lâmpada se apaga. Então imagina uma pessoa numa escuridão, num breu, e ela não tem como se guiar. Talvez tenha um buraco, tenha uma armadilha, tenha uma fera, ela não consegue achar o caminho. Aliás, ela até consegue, mas ela está correndo um sério risco. Assim é a vida do injusto. Já o justo não, ele tem uma lâmpada, ele ilumina o caminho dele, é muito mais prático para o justo, percebe? Então faz sentido seguir o caminho da injustiça. Meu filho, tema a Deus e ao rei. Então Deus como divino, como criador, e o rei como pessoas que assumem cargos de liderança, de governo. Porque se essa pessoa está lá, assumiu esse posto, algum mérito ela tem nisso. Independente de política, o que quer que seja, ou cargo hierárquico dentro de uma empresa, por exemplo, essa pessoa ela tem o mérito e ela tem o devido respeito. O próprio temor a Deus cabe ao rei também, o respeito. Então olha só, não se revolte contra nenhum dos dois, porque de repente eles se vingarão, e quem sabe com qual furor. Então pessoas de poder, o próprio Deus é poder puro. E o temor não é no sentido de medo, de pânico, mas de respeito. Então a mesma coisa é o rei. E o rei, de forma simbólica, pode ser, por exemplo, um diretor de uma empresa, um chefe, um líder, um encarregado, dependendo aí da sua posição hierárquica. Às vezes um político, enfim.
ele está lá e ele é um reflexo da sociedade. Então cabe a nós respeitar isso, tudo bem? Claro que sempre buscar justiça, etc. Mas quem erra na seleção acaba pagando um preço mais alto. Então fica essa mensagem. Outras palavras dos sábios. Então estamos aqui no versículo 23. Também estas são palavras dos sábios. Não é bom ser parcial no julgamento. O povo amaldiçoará quem absolver o culpado, e contra ele todos ficarão irritados. Os que fizerem justiça, porém, terão sucesso e serão abençoados. Então é natural. Pessoas que assumem cargos de liderança, governo e etc., se tiverem justiça, essas pessoas conseguem se firmar no cargo. Agora, quando elas são parcial no julgamento, e aí pode ser um juiz também, o que acontece? Essa pessoa ela é amaldiçoada pelo povo. E a maldição, no sentido aqui, tirando o teor religioso, é maldizer, é pronunciar palavras negativas. E se você pegar, por exemplo, na física quântica, quando você fala coisas negativas, de ódio, enfim, palavras de raiva, xingamento, etc., essa coisa que recebe isso como energia começa a apodrecer. Olha que interessante, pesquisa depois no YouTube, alguma coisa do tipo teste da palavra com arroz, e aí você vai ver que o cientista ele fez um teste e palavras positivas, de amor, etc., deixaram o arroz mais bonito e preservado por muito mais tempo, enquanto palavras de ódio, palavras negativas, apodreceram o arroz muito mais rápido. Então é bem interessante. Então imagina um monte de pessoas maldizendo a respeito daquela pessoa. Ela recebe sim essa podridão ou essa luz, essa bondade, percebe? Aqui tem uma parte que eu gosto bastante. Resposta bem dada é um beijo nos lábios. Como é bom dar uma palavra certa na hora certa. Especialmente você de baixa relevância, dar uma resposta certa na hora certa para uma pessoa de alta relevância. Logo você vai começar a ser reconhecido também. E talvez você seja merecedor de cargos mais importantes, percebe? Organize seus negócios na cidade e prepare tudo no campo, para depois construir a sua casa. Pessoal, qual que é o meu entendimento sobre esse versículo? Eu particularmente não quero viver nessa loucura da cidade pelo resto da minha vida. Então aqui eu estou construindo e para isso eu estou usando a sabedoria para construir minha vida, meu futuro. Por quê? Eu já coloquei um prazo, tá, para isso. Quando eu atingir essa meta, eu vou sair da cidade e eu vou para o campo, porque para mim a natureza ela me proporciona uma vida muito melhor. E eu falo no sentido vital, eu falo no sentido energético, eu me sinto muito mais bem. Eu não quero, sinceramente, essa loucura para mim e para minha família pelo resto da vida. Então, a casa no campo, ela te conecta a uma natureza, a uma experiência, e enfim, você perde essa influência que é constante de uma vida, de uma mídia, enfim. Eu acho que é um outro tipo de vida no campo, mas aí é meu ponto de vista. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo e não se engane com os lábios. Então jamais testemunhar, e aqui é mentira, né? Testemunhar, principalmente se for um evento, vamos pensar dentro de uma empresa. Se você não tem certeza, você vai levantar um testemunho falso? Nunca faça isso, porque senão você não consegue avançar e pior, você está plantando discórdia, tá? Então não faça isso. Nunca diga, eu vou fazer para ele o mesmo que ele fez, vou lhe pagar como ele merece. Sabe qual que é a melhor vingança? É o perdão. Quando você perdoa, libera o perdão, você tira esse peso e você avança. Então, não fique alimentando mágoa, rancor, porque isso é ruim para você. E não queira retribuir com a mesma moeda, tá? Faça diferente, dê outra face. A pessoa te lançou uma palavra de ódio, lança uma palavra de amor. Lembra que a palavra branda quebranta ossos. Passei pelo campo, esse é interessante, versículo 30.
Passei pelo campo de um preguiçoso e pela vinha de um homem sem juízo. Estava tudo cheio de ortigas, o terreno coberto de espinhos e o muro em ruínas. Vendo isso, comecei a refletir e aprendi esta lição. Preste atenção, versículo 33. Durma um pouco, cochile mais um pouco, depois cruze os braços para descansar ainda mais um pouco. Conhece esse tipo de discurso? E a miséria do vagabundo cairá sobre você e a indigência o atacará como um homem armado. Então olha só, pessoal, aqui está falando da preguiça e da improdutividade. Então a pessoa que tem o hábito de, por exemplo, dormir tarde, acordar tarde, dormir durante o dia, às vezes, vou cochilar mais um pouquinho, aí cruza o braço. É um discurso típico de pessoas preguiçosas que não fazem o que deveriam fazer e acham historinhas justificativas para manter essa coisa involutiva, essa coisa, eu diria até, eu ia falar uma palavra pesada aqui, mas deixa quieto. Então percebe qual que é o resultado, a indigência. É como se o vagabundo caísse sobre essa pessoa, está falando aqui, e o atacará como um homem armado. Então não faça isso com a sua própria vida. Comece a produzir, comece a assumir sua posição na face da terra, talvez na sua família, talvez dentro da sua empresa, talvez na sua arte, na sua profissão. Tome uma posição. Não vamos deixar mais só para os produtivos inconstrutivos, para o malvado, para o perverso continuar a obra. Vamos assumir nossa posição, vamos fazer a nossa parte. Beleza? Então, praticamente 32 minutos. Se você ficou comigo até agora, é porque esse conteúdo faz sentido para você. Então, para promover o nosso trabalho aqui e esse vídeo chegar para mais pessoas, curte. Deixa o seu comentário. Márcio, bacana, gostei, nunca tinha essa visão sobre provérbios. Comenta aí qual que é a sua experiência até aqui, ok? E é claro, se você lembrou de alguém, talvez essa pessoa precisa receber essa mensagem. Lembre-se que a sabedoria ela clama pelas ruas e é dessa forma que ela se comunica conosco, através de um vídeo, através de uma pessoa, através de uma palavra, através de uma experiência. Então faça a sua parte hoje, você tem a oportunidade agora de compartilhar esse conteúdo para uma pessoa que talvez precise de palavras edificantes. Beleza? Valeu, até amanhã, até o próximo capítulo.